Queridos alunos, boa tarde. A nossa segunda aula de hoje, língua portuguesa. Para nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer a atividade no nosso livro didático. Nós vamos falar de pronomes, tá? Nós vamos falar daquilo que é importante na leitura, na interpretação de texto. Então vamos lá? Nós temos aí uma seção para ler na página 176. Pega o seu livro na página 176 e acompanhe comigo. Tá assim. Refugiados ou migrantes? O ACNUR incentiva a usar o termo correto. 1º de outubro de 2015. Está cada vez mais comum ver os termos refugiado ou migrante confundidos, mas exige algumas diferenças entre eles. E essa diferença é importante? Ele quer saber de você. Você acha que essa diferença é importante? Você é migrante ou você é refugiado? Ele quer saber. E o que é migrante? O que é refugiado? Então tem uma diferença e ele quer que você saiba disso. Então vamos lá? Tá assim. Genebra, 1º de outubro de 2015. ACNUR, aí tá assim. Com aproximadamente 60 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo e as travessias em embarcações precárias pelo Mediterrâneo, nas manchetes de jornais, cada vez mais comum ver os termos refugiado e migrante, confundidos tanto nos discursos da mídia quanto no público em geral. Mas existe alguma diferença entre eles? E essa diferença é importante? Temos aqui, refugiados ou migrante, a diferença é importante, está afirmando. O cartaz está afirmando que isso é uma coisa que é importante saber. Então tá assim, sim, existe uma diferença e sim, é importante. Os dois termos têm significado diferentes e confundir os mesmos acarreta problemas para ambas as populações, tanto para a população de refugiados quanto para a população de imigrantes. Os refugiados são as pessoas que escapam de conflitos armados ou perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próximos e então se torna um refugiado, vem em busca de paz. Migrante não, vem em busca de emprego, de melhor condição de vida. Esses também, mas corre risco de vida. Reconhecido internacionalmente com acesso à assistência dos estados do ACNUR e de outras organizações. São reconhecidos como tal precisamente porque é muito perigoso para eles voltar ao seu país se necessitam de um asilo em algum outro lugar. Para essas pessoas, a negação de um asilo pode ser consequências vitais, ou seja, se não conseguir um asilo, corre o risco de vida. Os migrantes, vamos ver, escolhem ou deslocam por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua vida. Não foi isso que eu falei? O migrante, ele não está correndo risco de vida. Ah, professor, mas se ele ficasse lá, ele ia morrer de fome, estava correndo risco de vida. Mas é um risco de vida que não depende de outra pessoa, depende dele. Ele procurar melhor condições de vida, ele procurar meios de se sobreviver. E o refugiado não. Ele pode estar comendo bem, ele pode ter uma condição financeira boa, mas ele corre risco de vida
porque diverge de opiniões, às vezes é político, tá? Às vezes ele sabe de alguma coisa que alguém quer matar ele porque ele sabe daquilo. Alguma perseguição, política ou não, mas uma perseguição. Por isso ele corre risco. Não é melhor, ele não vem para cá por querer uma vida melhor. Ele vem porque quer continuar vivo. Já o migrante não, o migrante ele vem para ter uma vida melhor. É igual aqueles migrantes que vieram lá no início do século. É tipo aqueles que vieram em busca de melhor condição de vida. Já começamos a falar disso e paramos, entrou outro assunto e nós paramos. Mas essa é a situação do migrante desde que o Brasil foi descoberto, né? Foi invadido, né? Ou tomaram posse dessas terras. E essa migração vem acontecendo. Até eu sair daqui e ir lá para São Paulo, eu estou migrando. Eu vou para São Paulo fazer o quê? Melhor condição de vida, né? Não porque aqui eu corro risco. Não, porque se eu correr risco aqui em Uberlândia, eu vou correr risco em São Paulo também. Então, isso é migrar. Agora, se eu for para outro país e ficar lá escondido, e ninguém pode saber onde eu estou, isso é refugiar-se. Tá? Então, vamos aqui. Continuando. A diferença dos refugiados que não podem voltar ao seu país, os migrantes continuam recebendo a proteção de seu governo. Essa é a diferença, né? O migrante recebe auxílio do governo. Não um auxílio de dinheiro, igual estava na pandemia, mas um auxílio de proteção, porque ele está dentro da Constituição, né? E tem direito de ir e vir, tá? Para os governos, esta distinção são importantes. Os países tratam os migrantes de acordo com sua própria legislação e procedimentos em matéria de imigração, enquanto tratam os refugiados aplicando normas sobre refúgio e a proteção dos refugiados, definidas tanto em leis nacionais como nos direitos internacionais. Falando tudo dos direitos humanos, né? Ele cobre isso, ele ajuda nessa humanização, né? As Nações Unidas, né? Então temos aqui acarretar, provocar, provoca e traz. Direitos internacionais, normas que regulam as relações das pessoas e dos países em ações internacionais. Provisória ou precária, provisória, insegura, improvisada. Tá? Então, para que tudo isso mude. Temos aqui o fique sabendo. Se eu ficar lendo tudo isso, gente, vai ficar muito grande. Então, fique sabendo, você lê aí. Vamos para a atividade? A atividade fala assim para você, na página 179, tem assim, resuma. De acordo com o texto, as definições de refugiado e imigrante. O que é refugiado? Você vai escrever aqui. O que é migrantes? Você também vai escrever aqui. Número 2. Por que é importante saber as diferenças entre os termos refugiados e migrantes? É diferente? É. É importante saber isso? É. Por quê? Escreve aqui. De acordo com o texto, os refugiados podem voltar ao seu país de origem? Pode. Está lá no texto, eu acabei de ler. Então, se puder, você escreve aqui, pode. Por isso e por isso. Não, não pode, por isso e por isso. Justifique. Eu estou com um problema sério com essas justificativas. Põe um sim bem grande lá e não põe mais nada. Ou um não bem grande e não escreve mais nada. Acho que escreve grande para ver se ocupa bastante espaço e fala que não coube, né? Então, não. 4. O texto afirma que para os refugiados a negação de um asilo pode ter consequências vitais, de vida ou morte, né? Quais seriam, em sua opinião, essas consequências vitais? Essa resposta é pessoal. Então pense, se você estivesse refugiado, como seria?
Na questão de seção Nossa Língua, tá aqui, coesão e coerência, tem assim, neste capítulo, consulte um dicionário para verificar o significado dos termos refugiado e imigrante. Você já precisou dele aqui, né? Não, aqui era de acordo com o texto, mas é a mesma coisa, tá? Então, você vai falar de imigrantes, vai falar da ACNUR, pode ter percebida nos verbetes. Então, os verbetes, tá aqui, explique a sua resposta. Então, é pessoal. E aí, você vai lá e vai olhar as diferenças, vai olhar lá no dicionário e vai escrever aí qual é a diferença no número 5. Aí, nós temos aí um texto que fala de coesão textual, substituição lexical e pronominal. E aí, temos a explicação aqui. Aí eu coloquei lá no seu esquema de estudo e vou ler aqui. Quando escrevemos um texto, devemos nos preocupar com relações entre as ideias contidas nele. Falei, precisa ver se está conectado um assunto ao outro. Eu não posso falar de uma coisa e de repente eu mudo de assunto e põe no mesmo texto. Aí vira aquela bagunça, ninguém sabe do que você quer falar na verdade. Então precisa que o seu assunto seja uma sequência, que ele tenha coerência. Quando eu terminar de ler, eu sei exatamente o que você queria dizer. Melhor maneira de fazer isso, escreve e lê. Ah, terminou de escrever, agora lê. Porque aí você conserta aquilo que você acha que precisa mudar. Na nossa atividade da terceira semana, eu dei lá uma produção de texto. Eu dei a produção de texto e falei, a atividade será feita em 2 etapas. E depois eu mandei uma revisão de texto. Teve gente que fez a revisão sem ter feito o texto. Revisou o quê? Aquela atividade de revisão de texto era exatamente para você fazer o texto e fazer a atividade de revisão. Eu olho lá nos meus formulários, nas respostas do formulário, tem um monte de gente que fez. Agora eu pergunto, por que fez aquilo se não fez o texto? Aquilo não era uma atividade de revisão do seu texto? Eu não expliquei que você ia pegar o seu texto, ia olhando tudo aquilo, se tinha no seu texto, e aí você ia marcando, e se não tinha no seu texto, você colocaria? Aí a pessoa responde aquela atividade, e cadê o texto? Eu não fiz, eu não entendi o texto, então o que revisou? Não prestou atenção na minha explicação, é isso que está acontecendo. Então, continuando aqui. Essa relação entre as ideias presentes no texto e as partes do texto é chamado de coesão textual. É isso que você ia fazer lá na revisão. A coesão textual se dá por meio do emprego de determinadas palavras ou expressões, como conjunções, pronomes, advérbios e locução adverbial, dentre outras. Os pronomes, tá? O uso adequado dessas palavras permite manter a continuidade do texto, isto é, a expressão textual. Trata-se de palavras ou expressões que interligam e interrelacionam as partes do texto e, por isso, são chamados de elementos de coesão. Eu dei uma relação para vocês dos pronomes, das preposições. Agora foi dos pronomes pessoais, demonstrativo, possessivo. Já tínhamos falado e agora eu mandei uma relação. Você escolhe ali, eu mandei uma atividade fazendo isso, né? Que você ia usando os pronomes, os adjetivos, os provérbios, mas não usaram. Vamos estudar agora um dos tipos de coesão textual, aquele que se dá pela introdução de um termo, um referente, e por sua retomada ao longo do texto. E aí ele tem aqui para você a atividade, ó, na página 180, fala assim, só leitura, tá, gente? Isso pode acontecer, por exemplo, pela referência a algo que já foi mencionado no texto.
Um pronome pode exercer essa função. Veja os exemplos. João já deve ter ido para o Japão. Não ouvi mais na escola. Então, João foi para o Japão. Não vi. Não ouvi. João deve ter ido para o Japão. Não vi o João. Não precisou. Usou o. Tá assim, o pronome o retoma o referente. Quem que é o referente aqui? O João. Ana e Laura se mudaram e não consegui mais falar com elas. Ana e Laura se mudaram e não consegui mais falar com Ana e Laura. Precisava repetir? Não, usou o pronome pessoal. Não tá aqui. Os pronomes, elas retomam a referência. Ana e Laura. E é isso que ele quer que você faça. Foi isso o exemplo da atividade passada. Eu falava assim, Mariana quer ser médica, Mariana quer casar, Mariana quer ter muito filho. Não, vai ficar repetindo o nome Mariana toda a vida. Mariana, não. Ela, né? É isso que ele quer que você faça. Tem gente que até para falar, fica toda a vida pedindo, fulano, às vezes, mas fulano, mas fulano. Não, gente, já sabe que é com ele que tá falando. Não precisa ficar repetindo o nome dele toda a vida, né? Essa coesão referencial também pode ser estabelecida pelo uso de sinônimos. Falou uma palavra, precisa dela? De novo? Não. Procura no dicionário uma palavra que substitui com o significado que você precisa. Ah, mas eu não gosto de usar dicionário. Tá errado. Tá errado. Mostra que você é uma pessoa culta, mostra que você é uma pessoa que tem riqueza de vocabulário. Troque a palavra. É igual um filme que eu assisti uma vez. A menina só falava excelente, excelente. Aí o rapaz falou para ela, tem outras palavras que substituem a palavra excelente. Né? Exatamente, porque vai indo, a pessoa cansa de ouvir você falar a mesma coisa toda a vida. Então tem aqui, as vendas de automóveis caíram no último semestre. Pesquisas apontam que as pessoas estão pensando mais antes de trocar de carro. Olha, carro e automóveis é a mesma coisa? É, mas ele usou automóvel? Não. Mostrou para você que você pode substituir. Minha família vendeu a antiga casa e agora fixamos residência em outro bairro. Opa, casa, residência... Substitui. Releia o parágrafo a seguir do texto extraído da seção para ler. Os refugiados imigrantes são retomados por quais elementos? Os referentes, refugiados, imigrantes são retomados por quais elementos? Então, retomar, substituir, né? Com aproximadamente 60 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo e as travessias em embarcações precárias pelo Mediterrâneo, nas manchetes dos jornais, está cada vez mais comum ver os termos refugiado e imigrantes confundido tanto por discursos de mídia quanto do público em geral. Mas existe alguma diferença entre eles? Esse eles aqui está substituindo quem? Refugiados e migrantes. E essa diferença é importante? Sim, existe uma diferença e sim é importante. Os dois termos têm significados diferentes e confundir os mesmos acarreta problemas para ambas as populações. Esse ambas está substituindo quem? Refugiados e migrantes. Então ele falou aí para você, então tá assim. Releia o texto da sessão para ler e transcreva mais exemplos de coesão referencial. Palavras que vão substituir, para não ficar repetindo toda a vida a mesma coisa. Agora na página 181, leia o perfil de Leon Diabe, estranho, né? Refugiado palestino que vive no Brasil. E responda o que se pede. Então, com base nesse pequeno texto aqui da vida desse Leon, nós vamos ler. Leon nasceu em um campo de refugiados e aproveitou a possibilidade de estudar fora para sair daquela realidade. Fez arquitetura e trabalhou no Egito. De lá,
foi para a Alemanha fazer um curso de design de automóveis, mas ao voltar para o Egito se deparou com outra realidade. O país não aceitava mais receber palestinos e ele foi mandado de volta para Gaza. Depois de meses tentando conseguir vir para São Paulo, abre aspas, ser refugiado não define quem eu sou, são só papéis. É um estágio pelo qual a pessoa foi obrigada a passar. Isso não faz a diferença no que ela é por dentro. Ela quem? A pessoa. E quem é a pessoa? O Leon. Então esse Leon, ou Leon, não sei como que se pronuncia, tá assim para você. Transcreva o período em que um pronome pessoal se refere a um referente mencionado anteriormente. Explique sua resposta. Quem é o referente? O Leon. Ele foi mencionado? Foi. Ficou repetindo o Leon toda a vida aqui? Não. Por que não repetiu? Porque usaram o referente ao Leon. Então você precisa pensar, quem foi impedido de voltar para a Palestina? Para onde foi mandado? Quem foi mandado? Ah, o Leon? Mas está escrito Leon? Não está escrito o quê? Então pense nisso. Então você vai transcrever substituindo, tá? Esse Leon por um pronome pessoal. O lugar também, tá? Você olha lá na tabelinha. Ah, eu não sei o que eu uso, olha na tabelinha. Letra B. Transcreva o período em que um termo de sentido mais geral se refere a um referente mencionado anteriormente. Refere a um referente. Opa, esse referente é do que se trata. O termo são os pronomes. Se o termo refere ao Leon, é ele. Se refere ao lugar, tem outros termos lá que você pode usar. Ah, eu não entendi isso. Simples, gente. Você vê do que se trata e acha um pronome pessoal, possessivo, demonstrativo. Não sei qual você vai usar. Não vou te contar. Mas você vai lá na sua tabelinha e usa o termo adequado. Tá? Aí depois você tem assim... letra C. Na oração, abriu aspas aí, tem um reticência. Por que tem essa reticência entre parênteses? Para te mostrar que tem um texto antes dessa frase. Eles destacaram essa, mas tem antes e vai ter depois. Por isso que fecha aqui, ó. De lá, foi para a Alemanha fazer um curso de design de automóveis. Aí continua, né? Não parou o texto aí. Aí ele fala assim, o advérbio de lugar, lá, retoma que palavra do texto? Lá onde? Onde ele foi estudar? Pense nisso. Ah, eu não entendi isso aqui. Não entendeu por quê? Porque não leu, ó. De lá, onde ele estava? Ele foi para a Alemanha. Aí você vai lá de novo, não, aí você pôs Alemanha, por quê? Porque já usou lá. Então você não vai usar lá de novo, você vai usar Alemanha. Ó, design de automóveis. O advérbio de lugar lá, onde ele estava? Que ele foi para a Alemanha. Na Alemanha, ele foi para onde? Voltou. Mas receberam ele? Não, então ele teve que ir para onde? Tá? Quando ele estava lá, ele tentou vir para São Paulo. Aí eu te substituir São Paulo, eu vou aqui. Ah, mas eu não estou em São Paulo, mas está no país. Tá? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Aqui. Ah, professor, mas eu não estou em São Paulo. Mas você está mais próximo de São Paulo do que você está de Gaza, do que você está da Alemanha. Tá? Então, no Brasil. Tá? E você troca o texto. Número 4. Nos capítulos 8 e 9, você entrevistou um imigrante. Você não fez isso. Você vai fazer essa atividade? Não. Você entrevistou algum imigrante? Você conhece algum imigrante? Em período de pandemia, tem como você visitar
E entrevistar um migrante? Não. Então, a sua atividade termina aí na letra C. E lá tá, ó, página 181, letra C. Acaba aí. Então, precisa ler o número 4? Não, tá? Então, a nossa atividade de português termina aqui. Na página 182, gente, tem um texto bem interessante, tá? Para falar de acampamento de refugiados. Então, você dá uma lidinha aí na Turquia, tá? Até para ficar sabendo, para enriquecer o seu vocabulário. Então, a nossa aula de português de hoje é só. As nossas aulas de hoje acaba com a nossa aula de ciências, né? Daqui a pouco. Então, por hoje é só, tá? Até amanhã nas nossas próximas aulas. Tchauzinho!